E aí, turma? Aqui é a professora Carla e hoje nós vamos falar sobre regência nominal e regência verbal. Bom, primeiro vamos saber exatamente o que é uma regência. Então, a regência, ela estuda a relação entre o verbo e nome e os termos que se ligam a eles. Então, a regência, na verdade, é o nome que necessita de um complemento ou o verbo que necessita de um complemento. Tá? Por isso nós falamos de regência. Então vamos lá, nós temos regência verbal, funções sintáticas que se ligam ao verbo. Aí nós temos o verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e o verbo transitivo direto e indireto. E a regência nominal, funções sintáticas que se ligam ao substantivo, ao adjetivo e ao advérbio. Então é ao nome, né, na verdade, que é o substantivo, adjetivo e o advérbio. Então, vamos lá. Vamos falar agora da regência verbal. Os verbos transitivos são aqueles que precisam de complemento e os verbos intransitivos, aqueles que não precisam de complemento. Então, olha só para os exemplos dos verbos intransitivos. Ela nasceu. Bom, nasceu, não precisa explicar mais nada, a não ser que outra pessoa peça mais alguma informação. Minha avó caiu. Já entendemos que ela caiu. Tudo verbo intransitivo, então caiu é intransitivo. Ainda não cheguei. O verbo chegar, né? Se eu cheguei, pronto, acabou, não preciso dar mais nenhuma explicação. Vou dormir. Nestes casos, o verbo já vem completo, a gente não precisa completar mais nada. Chega de sofrer. Olha só. Então, estes são alguns dos verbos intransitivos. Lembrando que precisamos levar em consideração a frase. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Agora vamos para os transitivos, porque o intransitivo, vocês já viram, não precisa de complemento. Então, vamos ver os transitivos que necessitam de complemento. Então, nós temos os transitivos direto, não tem necessidade de preposição. Os transitivos indireto, que precisa de preposição. Verbos transitivos diretos e indiretos. Estes precisam dos dois complementos, tá? Tanto o direto quanto o indireto. Vamos ver alguns exemplos. Verbos transitivos direto, que é aquele que não precisa de preposição. Li o quê? Se você fala eu li, precisa falar, né? O que é que você leu? Olha só, a pergunta é o quê, tá? O terremoto causou. Olha o verbo causar. Causou o quê? Causou medo? Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção nesta última frase. Eu paguei. O que você pagou? A conta? Viu? Então, nós temos aí houve necessidade da preposição. Vamos ver agora. O verbo transitivo indireto. Agora, olha só as perguntinhas que nós precisamos fazer. De quem, para quem, com quem. Viram que eles trouxeram as preposições? De, para, com. Então, vamos lá. Necessito de quê? Olha, de férias. Acredito. Se eu acredito em alguma coisa. Então, eu acredito em anjos. E olha só, trouxe o pagar. Eu paguei ao funcionário. Então, eu paguei para alguém. Viu que trouxe a preposição ao funcionário? Então, eu paguei. Você pagou para quem? Neste caso, ele já virou um verbo transitivo e indireto. Guardem essas perguntinhas. De quem, para quem, com quem. E quando você pergunta o que, ele é um verbo transitivo direto. E continuando a regência verbal, nós temos os verbos transitivos diretos e indiretos. Nós precisamos dos dois complementos, os dois tipos de objetos. Ana emprestou. Se ela emprestou, ela empresta algo. Então, ela emprestou o quê? O caderno. Se ela empresta para alguém. Então, ela emprestou para quem? Para a amiga. Viram?
Ó, João comunicou o ocorrido ao irmão. Ele comunicou alguma coisa. Então, ele comunicou o quê? E se ele comunicou para alguém. Ao irmão. E aí veio novamente o pagar, o verbo pagar. Eu paguei a conta ao funcionário. Eu paguei o quê? A conta. Para quem? Ao funcionário. Eu trouxe para vocês verem um exemplo que tem que levar em consideração a frase, para a gente conseguir classificar esse verbo. Então, vamos lá. Regência nominal. Quando substantivos, adjetivos ou advérbios apresentam um termo que se conecte a eles. Lembra que regência, porque precisa de complemento, ele sozinho não vai virar, né? Então, vocês vão lembrar que a regência nominal, vocês vão colocar na cabecinha de vocês e ligar regência nominal com preposição. Precisa de preposição. Olha lá. Ela é fanática por novelas. Atenção, ela é fanática. Então, olha só. Vou até trazer aqui para vocês verem. Esse por está ligando fanática a novelas. Tá vendo? Então, ele ligou a palavrinha fanática e ligou a palavrinha novelas, que são os nomes, né? Então, trouxe o adjetivo e trouxe o substantivo. Tenho amor à vida. Olha a preposição. Está vendo que ela está até mais destacada? Porque ela ligou o amor à vida. Você é capaz de passar na prova. Olha, de passar na prova. Ela é capaz? Porque o verbo é o é, né? Então, ele ligou capaz e o de passar. Viu que não leva em consideração o verbo? Porque aqui está falando é, tenho. Nós estamos falando só do complemento mesmo, do restante da frase. Eduardo sempre foi amoroso com os pais. Olha o amoroso, que está ligando os pais. E o com é a preposição que vem ligando, certo? E observem os verbos. Não são verbos de ação, viu? Então, é nominal, porque a gente trabalha com o nome. É, tenho, é e foi são os verbos. E neste caso aqui, ele não traz verbo de ação, tá? Então, ele traz verbo de ligação, ok? Pronto! Finalizamos. Agora que já ficou expert no assunto, encare os desafios com tranquilidade. Você pode e é capaz. Então, gente, boa sorte para vocês, que vocês tenham aprendido bastante. Caso ficou dúvida, voltem no início do vídeo, assistam novamente, tá? Com certeza vocês vão vencer aquilo que vocês estão buscando. Abraços!